Cumprimentando todos os senhores, todas as senhoras parlamentares, senadores, senadoras, deputados federais, deputadas federais. Eu saúdo inicialmente o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, o excelentíssimo senhor deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, o senhor procurador-geral da República, Dr. Augusto Aras, comandante-geral do Exército Brasileiro em exercício, o senhor general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, o senhor primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Ramos, o senhor vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, o senhor senador Romário, o senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, o senhor deputado federal Luciano Bivar. Cumprimento também o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, senhor Walter Braga Neto, o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa interino e comandante da Força Aérea Brasileira, senhor tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, o senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, senhor Luiz Eduardo Ramos, comandante da Marinha do Brasil, senhor almirante da Esquadra Ilques Barbosa Júnior, representando o presidente do Tribunal de Contas da União, o excelentíssimo senhor ministro Jorge Oliveira, e, por fim, o senhor Felipe Santa Cruz, presidente da minha estimada, respeitada e gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, a minha entidade de origem. Todos os anos, o Congresso Nacional se reúne numa ocasião solene de enorme simbologia. Ladeados em uma só mesa, os representantes do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e do Ministério Público prestam contas e assumem compromissos perante este plenário, expressão máxima e legitimamente democrática do poder político da nação. A solenidade de abertura dos trabalhos legislativos é um dos momentos mais importantes para a democracia, uma vez que o Parlamento é, por excelência, a casa do povo, o lugar onde os clamores populares ganham voz e substância, onde ressoam, onde vibram e onde transformam-se em lei. Aqui no Brasil, como em outras grandes democracias, é nesta ocasião também que o Poder Executivo e o Poder Judiciário entregam ao Poder Legislativo o relatório de suas atividades e sua visão e planejamento para o ano corrente. A presença de Vossas Excelências engrandece ainda mais essa sessão e, com certeza, revela o compromisso de todos com o Pacto Democrático de 1988 e com o povo brasileiro. E é essa imagem de comunhão de propósitos e de compromisso com o país que deve guiar os nossos trabalhos em cada um dos poderes da nação. Aprendi a fazer política em Minas Gerais, e a política mineira sempre foi de pacificação, de busca de união e de unidade, de respeito, de conciliação, de moderação, de equilíbrio e de muita racionalidade. A política não deve ser movida por arroubos do momento ou por radicalismos. Devemos superar os extremismos que vemos surgirem de tempos em tempos, de um lado e de outro, como se a vida tivesse um sentido só, uma mão única, uma única vertente. O pluralismo de ideias deve estar sempre presente e ser prestigiado nesta casa, sob pena de se calar a própria sociedade. E é ela que, a cada 4 anos, vai às urnas e dá livremente o tom que deseja que prevaleça aqui no Parlamento. A nós cabe ter a sensibilidade e o respeito a essa expressão. É essa visão e esse espírito que pretendo imprimir na presidência do Congresso Nacional com a colaboração de todos os senhores e de todas as senhoras. Desde o início dessa sessão legislativa, diante de tantos parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas, com suas visões, ideias, métodos e objetivos, com as suas aspirações políticas que moldam suas vidas e seus mandatos. Não descuremos que o pensamento nacional não é único ou homogêneo e que também muda com o tempo, conforme a sociedade vai compreendendo melhor a realidade à sua volta.
Precisamos ter coragem e firmeza para entregar ao povo brasileiro o que ele precisa, o que é bom para a nação, e não necessariamente o que esse ou aquele setor ou segmento entenda ao sabor do momento que seja o melhor. Quero, portanto, em primeiro lugar, reafirmar meu profundo compromisso com a defesa do Congresso Nacional, de suas prerrogativas como poder, sem prejuízo algum das prerrogativas de seus membros, porque, no final, é isso que resulta na rigidez do poder e em seu funcionamento adequado. Não nos esqueçamos que nossa República tem como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, credo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Nesse processo, precisamos estar todos juntos, independentemente de partido político, de ideologias ou de crenças. Quero também deixar bem assentada neste dia de abertura dos trabalhos legislativos minha defesa como presidente do Congresso Nacional da plena independência e harmonia entre si, dos poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não pode haver desequilíbrio nesta equação. Não podemos defender a independência ou a harmonia ao sabor do momento, ao sabor de quem ocupa os cargos de relevo ou de nossas convicções políticas ou pessoais. A nação brasileira espera muito mais de nós. A defesa da independência não pode importar em sacrifício da harmonia, e a defesa da harmonia não pode comprometer a independência. Por independência, devemos primar pelo pleno funcionamento de cada poder, a garantia de que desempenhem sem qualquer embaraço suas funções precípuas. Não pode haver substituição de papel entre os poderes. O Executivo precisa continuar exercendo o governo, gerindo o orçamento para a execução das políticas públicas, com ações e serviços fundamentais a cada cidadão brasileiro. Por evidente, é igualmente essencial a independência do Poder Judiciário, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, que, embora tenha uma função que precisa estar mais distante do calor social, tem valor e importância destacada e fundamental. A República precisa assegurar ao Poder Judiciário plena independência para decisões justas e coerentes, proferidas por magistrados livres, comprometidos com o interesse nacional, verdadeiros servos, no melhor sentido, da Constituição Federal e de seus princípios. É a Constituição Federal que a todos limita e nivela. É um engano pensar e defender a independência dos poderes sem lutar pela preservação da harmonia entre eles. Enquanto a independência está mais voltada para o exercício de suas funções próprias, a harmonia diz respeito ao relacionamento, ao diálogo contínuo e à sempre pronta cooperação republicana. Nesse campo da harmonia, destaca o respeito e o reconhecimento pelo papel de cada poder, não somente de forma protocolar ou institucional, mas de forma pública. A harmonia, para ser plena, assim como a independência, precisa ser cultivada em um ambiente de transparência, onde não tenhamos receio de admitir a importância do exercício das funções dos demais poderes. Aqui no Parlamento, estaremos focados em projetos comuns. A definição dessas pautas comuns, não deixaremos de dar atenção para as pautas que são caras ao país e que apontam para a necessidade de mudanças estruturais, fundamentais para o futuro do Brasil. Refiro-me às reformas, especialmente a tributária e a administrativa. Não podemos relegá-las a um segundo plano, pois são prioridades. Temos condições de discutir e deliberar esses temas ao mesmo tempo em que lutamos pelas pautas mais candentes. Precisamos focar em medidas que assegurem a geração de mais e melhores empregos, que destravem a economia, que dê mais eficiência ao serviço público. Faremos a defesa do federalismo, com uma visão em um pacto federativo que assegure, dentre outras conquistas, a redução das desigualdades regionais e o fortalecimento dos municípios onde todos vivemos. Além da reforma tributária e da reforma administrativa,
Precisamos avançar na segurança pública, no combate à corrupção, na melhoria da eficiência da prestação jurisdicional, na preservação do meio ambiente em equilíbrio com o necessário desenvolvimento econômico, nos direitos das mulheres, entre outros grandes temas nacionais. O momento crucial e triste decorrente dessa traiçoeira pandemia exige de nós, em primeiro lugar, uma pauta prioritária voltada para a saúde pública, o desenvolvimento social e o crescimento econômico do Brasil. Precisamos cuidar racionalmente da nossa saúde, adotando todos os cuidados higiênicos e sanitários possíveis, mas não podemos fazer disso uma histeria, negando uma realidade. Precisamos continuar produzindo para abastecer as famílias brasileiras, gerar renda interna, além de continuar atendendo os mercados estrangeiros que compram nossa produção e que retornem riquezas para o nosso país. Senhores, nenhum extremo nos interessa. 2020 foi um ano atípico. O Brasil e o mundo foram atingidos em cheio pela pandemia do Covid-19. Não poderia ser diferente com a pauta do Legislativo, que do mundo inteiro teve que se adaptar a urgências inéditas e inadiáveis. No ano que se inicia, ainda teremos vários desafios relacionados à pandemia. Além do grave problema de saúde pública, ela causou reflexos econômicos e sociais. Mais de 227 mil pessoas já sucumbiram ao coronavírus, fazendo-nos carregar um luto profundo como brasileiros. Contudo, as vacinas estão chegando e nós faremos o possível, com todas as nossas forças, para que toda a população brasileira tenha acesso à vacina. Faremos isso trabalhando junto com o Poder Executivo, colaborando em tudo o que for possível, aprovando as medidas legislativas necessárias e também fiscalizando e cobrando agilidade e ações efetivas das autoridades governamentais. Nesse sentido, a aprovação de uma assistência social no ano passado, através do auxílio emergencial, foi fundamental. Com ele foi possível aliviar a situação econômica de mais de 70 milhões de brasileiros. Sabemos, porém, que isso representou um gasto de mais de 300 bilhões de reais para o Tesouro e que fechamos o ano de 2020 com um déficit primário superior a 740 bilhões de reais. Trata-se de um duro dilema, pois existe uma enorme parcela da sociedade em condições de vulnerabilidade econômica e social, da qual não podemos descuidar e negar. Por outro lado, também não podemos descuidar do indispensável equilíbrio fiscal. Por essa razão, estamos estabelecendo, junto ao nosso Colégio de Líderes e à equipe econômica do Governo Federal, um caminho para compatibilizar o auxílio governamental aos mais carentes, que ainda é absolutamente necessário neste momento, com os princípios e fundamentos que norteiam a responsabilidade fiscal. Aliás, aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais voltados para o enfrentamento da pandemia, a começar pelos do setor da saúde, sobretudo do Sistema Único de Saúde brasileiro. Enquanto a vacinação de toda a população se avizinha, precisamos definir os critérios, prover os meios financeiros necessários e cuidar da logística de distribuição e efetiva vacinação. E trabalhar duro para que o Plano Nacional de Imunização tenha a maior eficácia possível. A ninguém interessa o insucesso de um processo tão fundamental para o Brasil e para o mundo. Uma questão humanitária que não pode ser politizada. Tratemos desse tema de forma que ele realmente se apresenta. Uma questão de interesse da vida nacional, não de grupos específicos. Tenhamos cuidado com a sanha de buscar culpados a qualquer custo, como se a pandemia tivesse encontrado somente acertos em toda parte do mundo. Por tudo isso, conclamo a todos a que busquemos uma maior pacificação das instituições e a identificação de objetivos comuns, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista econômico. Como disse anteontem, por ocasião do primeiro discurso como presidente do Senado Federal, nossas prioridades à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional podem ser definidas nesses pilares da saúde, do desenvolvimento social e do crescimento econômico. Diante da grande responsabilidade que me foi confiada, eu só posso agradecer imensamente pela confiança e pela honra. Espero, humildemente, estar à altura dos desafios que iremos enfrentar e comprometo-me a investir todo o meu empenho e energia para alcançarmos esse desiderato.
até mesmo pela minha formação como advogado, como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, que fui, tenho compromisso inegociável com os valores republicanos e com o Estado democrático de direito. Defendo de maneira intransigente a segurança jurídica, as liberdades civis, a ética e a moralidade no trato da coisa pública. E quero registrar, por fim, o meu compromisso de um Congresso Nacional altivo, que saberá realmente equilibrar independência e harmonia com os outros poderes. Senhoras e senhores, o momento é de pacificação e trabalho, pacificação dos conflitos entre instituições, pacificação entre os poderes da República, pacificação entre nós parlamentares e muito trabalho em discutir, deliberar, fiscalizar e construir os dias vindouros do Brasil. É hora de deixar de lado as diferenças e trabalhar incansavelmente pelos consensos que vão colocar o país de volta nos trilhos do desenvolvimento, da prosperidade, da justiça social e no fim dessa pandemia. Eu gostaria de encerrar esse breve pronunciamento pedindo licença para citar novamente, como fiz no discurso de posse como presidente do Senado Federal, citar o grande mineiro, o maior político da história de Minas Gerais e, quiçá, do Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek. Dizia ele: creio na vitória final e inexorável do Brasil como nação. Digo aos senhores, hoje, na presidência do Congresso Nacional, eu afirmo que acredito vigorosamente no Brasil e peço a todos os brasileiros e brasileiras que tenham essa mesma crença. Mais uma rodada de conversas hoje aqui na residência do Senado, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com os ministros Paulo Guedes e General Ramos, também com a presença da deputada Flávia Arruda, que é presidente da Comissão Mista de Orçamento. Teve também presente o senador Márcio Bittar, que além de relator do orçamento, é o relator das propostas de emenda à Constituição do Senado. E o objetivo da reunião foi novamente nós tratarmos a respeito do encaminhamento do auxílio emergencial no Brasil e da contrapartida que nós estamos buscando fazer, não como condição para a implantação do auxílio emergencial, mas como uma sinalização positiva de que o Senado e a Câmara têm responsabilidade fiscal. Por isso ficou ajustado hoje, na reunião de líderes do Senado, que, dentre muitos projetos que nós vamos pautar na semana que vem, será pautada a PEC emergencial. O parecer será apresentado pelo senador Márcio Bittar de hoje até segunda-feira, e essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial no Brasil. Então foi mais uma conversa técnica, política, para a gente avançar nessa pauta. Presidente Arthur. Essa reunião de hoje é simbólica e ela demonstra todo o caráter de prioridades das duas casas, junto com o ministro da Secretaria de Governo, com o ministro Paulo Guedes, a presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, para que nós continuemos a tratar dos assuntos que são importantes para o Brasil. As PECs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia. Todos os outros assuntos, eles são laterais. A nossa democracia é forjada em firmeza de posição de instituições e nós, com isso, damos aqui uma demonstração clara para toda a população. Assim como fizemos em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, era importante fazê-la ao Poder Judiciário, a expressão máxima do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, uma visita institucional, de cortesia, colocando as casas legislativas à disposição do Supremo Tribunal Federal para a discussão das proposições legislativas de interesse do Judiciário, bem como aquelas de interesse da sociedade brasileira que mereçam a participação do Poder Judiciário. O ministro Luiz Fux apresenta algumas ideias de proposições legislativas. No meu caso, como presidente do Senado, nós teremos toda a abertura, inclusive para a criação de comissão de juristas para determinadas proposições legislativas de autoria e de interesse do Supremo Tribunal Federal. Reafirmamos o papel institucional e constitucional de cada um dos poderes. A receita dessa boa convivência será o cumprimento do papel de cada poder, observando sua competência, observando suas atribuições constitucionais
E dentro daquele processo que eu tenho buscado afirmar sempre, e que é a tônica também, posso dizer, do presidente Arthur Lira, de pacificação, de buscar sempre o diálogo, o consenso como um instrumento de soluções para o Brasil. A gente tem compromisso com a solução dos problemas do Brasil. Isso passa necessariamente por uma boa convivência entre o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República, o Governo Federal. Então, uma visita, repito, institucional, de cortesia, sem nenhum aprofundamento sobre um tema específico. E agora, a partir do instante que nós inauguramos essa boa relação, conversarmos mais a miúde com o presidente do Supremo Tribunal Federal para buscar realmente esse consenso entre os poderes. É essa a razão de ser. Presidente, o que foi dito a respeito do... Deixa o presidente Arthur falar e na sequência. Nós não, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, cumprimos uma agenda que foi estabelecida na ida do ministro Fux à abertura do ano legislativo. Tratamos absolutamente do convívio harmônico dos poderes, judiciário, legislativo e todos os poderes que compõem a República Federativa do Brasil, com o executivo, claro. Tratamos de assuntos pendentes de julgamento no sentido da Câmara, na votação de códigos que estão lá, como o Código de Processo Penal, Código Penal, Código de Processo Civil. Um assunto que foi tratado agora também com relação às pautas de reformas que tramitam naquela casa. Uma conversa absolutamente cordial, harmônica, respeitosa, onde absolutamente não foi tratado nenhum assunto específico, lateral que esteja acontecendo por ocasião de decisões do Supremo ou de decisões do Legislativo. Essa fase, como disse o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ela inaugura um clima que nós estamos buscando conjuntamente e dando provas disso com muito equilíbrio, com sensatez, com calma nas relações, mas com respeito mútuo, estabelecendo justamente os limites da institucionalidade que o Brasil precisa para todos os poderes. Então, eu quero agradecer a todos e era o que tínhamos para tratar com vocês no dia de hoje. Vocês falaram de o início de uma boa relação com o Supremo. Está marcado para amanhã uma sessão na Câmara que pode contrariar a decisão do Supremo. Você acha que isso abala essa boa relação? Eu acho que cada poder tem a sua atribuição, não prefácio julgamentos de como vai ser o placar. Ao presidente da casa cabe ter o equilíbrio necessário para conduzir o processo e o plenário, como nosso maior representante, é quem decidirá com tranquilidade. A independência dos poderes preconiza isso. Ao judiciário cabe julgar, ao legislativo cabe legislar, ao executivo, logicamente, executar. Então, essa posição ela está bastante clara, sem nenhum tipo de crise. Não há qualquer reprimenda ao que aconteceu e a Câmara amanhã, como já foi anunciado, a partir das 17 horas se pronunciará soberanamente no seu plenário a respeito do caso em tela, que eu reputo um caso absolutamente fora da curva. Eu espero que tenha um tratamento correto por parte da Câmara e do Poder Judiciário. Muito obrigado, gente. Votação aberta. Com o presidente. Não, esse tema, me permita, presidente, esse tema não foi tratado. Absolutamente. Nós tratamos de questões importantes da nação, que é essa boa relação entre os poderes. Quero afirmar a vocês que é muito importante essa mensagem. A democracia do Brasil está firme e forte. E o ambiente é um ambiente de paz e de busca de consenso. É isso que nós vamos buscar fazer a todo instante. Como presidente do Senado e do Congresso Nacional, posso dizê-lo, e também o presidente Arthur Lira o fará, que é dessa busca sempre de uma boa convivência entre os poderes para fortalecer o Estado democrático de direito, que é o que importa nesse momento. A partir de março, 3, 4 meses, é o que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Na Câmara, oposição e governo se dividem sobre o que é possível e o que é preciso dar. R$200 por 3 meses. Então, num auxílio que se gastou 300 bi, eles querem gastar 18 bi. O valor tem que ser de R$600 para a renovação do auxílio emergencial. E tem que ampliar o Bolsa Família. De um lado, nós temos uma preocupação real
e concreta com a subsistência de pessoas que vivem de uma forma muito carente. E de outro lado, nós temos uma preocupação fiscal, até porque aquelas previsões relativas ao orçamento de guerra acabaram com o término do ano passado, então é preciso agora ponderar, é preciso ter equilíbrio para que nós consigamos atingir as duas necessidades. Mas não há divisão política sobre a necessidade de mais essa ajuda para quem mais vem sofrendo com a pandemia. Nós podemos ter aqui entre nós e vamos travar no diálogo um debate quanto a valor, quanto a prazo de validade, quanto à extensão do programa, mas temos a unidade em torno de que um programa é necessário e é urgente e que o Brasil não pode mais esperar. Essa luta contra a fome e contra a pobreza, ela não é uma luta de partido A, B, C ou D, mas sim de toda a sociedade. Ela é uma luta para que todos possam enfrentar essa crise com dignidade. Só neste ano, os parlamentares apresentaram 69 propostas relacionadas ao auxílio emergencial. Uma delas, que prorroga o auxílio de R$ 600 até o fim da pandemia, é do deputado André Janones. Ele garante que há fontes de recursos para bancar o benefício e que é apenas uma questão de prioridades. O governo federal concedeu somente no ano de 2019 348 bi de incentivos fiscais. Uma pequena porcentagem desses incentivos, se direcionados para o pagamento do auxílio, já seria suficiente. Então, como se diz, governar é a arte de eleger prioridades. Nesta quinta-feira, respondendo a uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que uma solução para a questão do auxílio é urgente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a recriação do auxílio emergencial precisa estar atrelada a um novo orçamento de guerra, embutido no novo Pacto Federativo. Para o presidente da Câmara, a responsabilidade por uma alternativa viável para financiar a volta do auxílio emergencial é do governo e não pode faltar respeito a uma regra básica. Nada fora do teto. Não há possibilidade de a princípio, você fazer nenhum movimento que quebre as regras que nós mesmos criamos de legislação, a não ser uma pandemia, uma segunda onda muito grave, que aí o governo teria seus mecanismos para startar. Parlamentares de vários partidos que integram a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica promoveram um ato pedindo a prorrogação do auxílio emergencial. O benefício foi pago até dezembro, mas de acordo com os deputados e senadores, enquanto durar a pandemia, é preciso garantir uma renda mínima para a população mais vulnerável. Essa é a pauta prioritária do Congresso Nacional e nós vamos trabalhar dia e noite pela prorrogação do auxílio, pela ampliação do Bolsa Família. Como a gente vem dizendo há um ano, quem tem fome tem pressa. E como vocês sabem, são quase 30 milhões de brasileiros que estão hoje na extrema pobreza. É preciso o parlamento se agigantar mais uma vez. 200 é pouco e nós vamos brigar pelos R$600. Não aceitaremos menos do que isso. E mais, vamos retomar a luta das mulheres da bancada feminina aqui, atendendo os movimentos sociais, para que as mulheres tenham um valor dobrado, da mesma forma como nós conquistamos. Mas é preciso a gente ter essa unidade em todo o parlamento para garantir os R$600 já. O ato em defesa da prorrogação do auxílio emergencial ainda teve a participação de entidades da sociedade civil. Para os representantes, diante da crise econômica, o governo precisa dar condições de sobrevivência para quem mais precisa. Com um pacote de 5 quilos de arroz, está quase R$30, e isso o mais barato, né? E a gente sabe também que 1 quilo de carne é 30 e poucos reais. E aí, companheiros, nós, mulheres negras da periferia, a gente não tem condições de viver com R$200, né? E a gente quer dizer que a gente apoia vocês, mas que a gente quer que continue o auxílio alimentação e que também, depois que acabar essa pandemia, tem que se criar uma renda básica para essa população que está desempregada e que está passando fome. O presidente da Câmara e do Senado e o ministro da Economia se encontraram para avançar no entendimento sobre a votação de um novo auxílio emergencial e de propostas que vão dar sustentação a ele, como o Pacto Federativo, que teria uma cláusula de calamidade. O tão esperado anúncio ainda não veio,
nem a confirmação dos valores. Mas o discurso mostra sintonia entre governo e Congresso. Há uma expectativa do Congresso Nacional, que é uma expectativa da sociedade, de que seja autorizado o auxílio emergencial. A nossa expectativa é, naturalmente, que haja um auxílio que seja suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal que é preciso se ter no Brasil, isso é evidente que nós precisamos ter essa observância fiscal. E nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e eventualmente no quarto mês de junho um auxílio emergencial. É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo, para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil. Nós faremos o que tiver ao nosso alcance, conversando com os nossos líderes, os líderes da Câmara e do Senado, para que nos ajudem, todos juntos, possamos rapidamente influir e aprovar as pautas que o Brasil precisa, que a economia precisa, que o social precisa e que a saúde precisa. E nós estamos todos na mesma luta. É vacina em massa, auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso para os trabalhadores informais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda para enfrentar o primeiro ano da pandemia terminou em dezembro do ano passado. Junto com ele, terminou também o orçamento de guerra, que deu um cheque especial para o governo gastar mais para combater os efeitos da pandemia. Dados do Ministério da Cidadania apontam que foram 300 bilhões de reais para pagar o auxílio e que cerca de 70 milhões de pessoas receberam pelo menos um pagamento. O ano virou, o orçamento de 2021 ainda não foi analisado pelo Congresso e, segundo o governo, não há mais dinheiro para o auxílio. Pressionado pela segunda onda da pandemia e pela situação ruim da economia, o presidente Jair Bolsonaro falou nesta quinta-feira que negocia com o Congresso uma prorrogação para o benefício. A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado no Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Na Câmara, oposição e governo se dividem sobre o que é possível e o que é preciso dar. R$200 por 3 meses. Então, num auxílio que se gastou 300 bi, eles querem gastar 18 bi. O valor tem que ser de R$600 para a renovação do auxílio emergencial. E tem que ampliar o Bolsa Família. De um lado, nós temos uma preocupação real e concreta com a subsistência de pessoas que vivem de uma forma muito carente. E de outro lado, nós temos uma preocupação fiscal, até porque aquelas previsões relativas ao orçamento de guerra acabaram com o término do ano passado. Então é preciso agora ponderar, é preciso ter equilíbrio para que nós consigamos atingir as duas necessidades. Mas não há divisão política sobre a necessidade de mais essa ajuda para quem mais vem sofrendo com a pandemia. Nós podemos ter aqui entre nós e vamos travar no diálogo um debate quanto a valor, quanto a prazo de validade, quanto à extensão do programa, mas temos a unidade em torno de que um programa é necessário e é urgente e que o Brasil não pode mais esperar. Essa luta contra a fome e contra a pobreza, ela não é uma luta de partido A, B, C ou D, mas sim de toda a sociedade. Ela é uma luta para que todos possam enfrentar essa crise com dignidade. Só parlamentares apresentaram 69 propostas relacionadas ao auxílio emergencial. Uma delas, que prorroga o auxílio de R$600 até o fim da pandemia, é do deputado André Janones. Ele garante que há fontes de recursos para bancar o benefício e que é apenas uma questão de prioridades. O governo federal concedeu somente no ano de 2019 348 bi de incentivos fiscais. Uma pequena porcentagem desses incentivos, se direcionados para o pagamento do auxílio, já seria suficiente. Então, como se diz, governar é a arte de eleger prioridades. Nesta quinta-feira, respondendo a uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que uma solução para a questão do auxílio é urgente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a recriação do auxílio emergencial